Saúde a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, como que vocês estão? Bem, eu espero que sim. Antes de tudo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal quem não for inscrito. Ativa o sininho para não perder nenhuma das notificações, né? Que assim o YouTube entende que você está gostando do conteúdo e enviará para mais pessoas. E consequentemente você estará ajudando o nosso canal e ao reino de Deus também. E a palavra que o Senhor nos deu, ela é muito profunda. Já me emocionei bastante. E toda vez que eu leio ela, não tem como, né, se segurar. É sobre José. Gênesis capítulo 45, do primeiro em diante. Espero que todos abram a Bíblia junto comigo, né? Para que vocês venham guardar essa mensagem na tábua do seu coração e meditar, aprender juntos, né? Amém? Vamos para a mensagem, que é o momento que é o mais esperado, né? E o que a gente mais gosta é a palavra. Que diz assim: José dá-se a conhecer a seus irmãos. Gênesis 45, do primeiro em diante. Vou ler o capítulo todo. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: Fazei sair daqui a todo o varão. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos paze aos vossos olhos, por mim haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Apressai-vos e subi a meu pai, e dizei-lhes: Assim tem dito o teu filho José: Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores, e habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu e os teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e tudo o que tens. E ali te sustentarei, porque
ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereça de pobreza, tu e tua casa e tudo o que tens. E eis que vossos olhos veem, e os olhos de meu irmão Benjamim, que é minha boca que vos fala. E fazei saber a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto, e apressai-vos a fazer descer meu pai para cá. E lançou-se ao pescoço de Benjamim seu irmão, e chorou, e Benjamim chorou também ao seu pescoço. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, veja como Deus é maravilhoso. Ele é fiel, para tudo ele tem um plano, né? E eu fico imaginando assim, Noé foi das pessoas que foi essencial para a terra não acabar a humanidade, né? Pois José também foi. Ninguém atenta por esse lado. Se não fosse por José, imagina o que seria da humanidade também. Então, José obedeceu, né, aos sonhos, aos planos que o Senhor estava colocando em sua vida. Por isso, aconteceu que todos ficassem vivos. O Senhor capacitou ele, deu sabedoria, instruiu, né? Deu entendimento de finanças, de mantimento, de como guardar, né, os alimentos, estocar, para se preparar para a crise, para a fome. Ele, no tempo de fartura, ele guardava tudo o que ele tinha, né? 20% que ele tinha, ele guardava. Então, quando começou as coisas, né, ele providenciou tudo e virou governador do Egito. Ele era um homem mais, aos olhos de Deus, né, o maior, porque mesmo com toda a bênção que Deus deu a ele, toda a honra, ele não se exaltou, ele não quis ser melhor que ninguém, nem quis se vingar dos seus irmãos, os perdoou, né, de coração e os amou. É assim que o Senhor nos ensina, é assim que o Senhor nos molda, é o caráter cristão que temos que ter em nossas vidas. Não podemos ser arrogantes com o nosso próximo. E eu quero dar uma leve pincelada da história de José, pois vou tentar resumir o máximo possível, pois é muito grande, né? Ele, o seu pai, que era Jacó, se tornou Israel, né? Seu pai amava a José, era um dos filhos mais queridos, porque era um dos filhos mais obedientes. Então, o Senhor revelou a ele, né, sonho, e ele se viu servindo a todos os seus irmãos e a sua família, seu pai, sua mãe, a todos, né? E o Senhor estava prosperando ele muito, né? E terminaram que seus próprios irmãos ficaram com inveja dele. Então, ficava dizendo, olha ele aí, o sonhador. Olha o sonhador aí, pessoal. Todos os seus irmãos, né, ficaram zombando dele. Então, ele continuou, né, com o sonho, com tudo que Deus colocava em seu coração, ele estava guardando para si, né? Tomando posse das palavras de Deus. Terminaram que pensaram em matar ele, mas um dos seus irmãos achou melhor vender, né? E disseram que uma besta fera
vamos dizer a meu pai que uma besta fera comeu ele, matou ele, né? E vamos levar um pedaço das suas vestes, né? Para nosso pai. E ali ele terá certeza que nosso irmão morreu. E fica nisso mesmo. E lá na frente a gente vê no que vai dar. Então José foi vendido aos mercadores, né? Para ali que eles iam para o Egito por 20 pratas, moedas, né? Veja como são as coisas, né? Imagine se Deus revelasse o plano, né? O que ele ia viver para se tornar o governador do Egito, né? O processo. E ele não queria. Ele, com certeza, ele não ia querer passar por tudo isso. Ele ia preferir ficar perto dos seus pais, dos seus parentes. Então, o Senhor tirou ele de lá para conservar ele em vida. Então, Deus prosperou ele, né? E ele passou por muitas, né? Muitas dificuldades para chegar a esse patamar, a esse estado, né? De ser uma excelência, né? Um governador por excelência. E ainda assim, com o temor no coração e servindo ao Senhor, né? E para tudo tem um plano, né? Deus é fiel na vida da gente. A gente não entende e não tentem entender os planos de Deus, porque é mistério. Só lá na frente que vai fazer sentido, a gente vai começar a entender, né? Então, José passou por prisão, né? Porque ele estava na casa de Faraó e Faraó foi concedendo as coisas a a ele porque ele tinha revelado o sonho de Faraó, né? Que haveria uma forte fome em toda a terra e o Senhor deu o plano para ele certeiro e o que ele devia fazer, né? Então Faraó depositou todas as coisas na mão de José. Ele só se esqueceu de sua mulher, né? A mulher ninguém quer dar. E pois bem, todos exaltavam muito José. Então a mulher de Faraó viu que a Bíblia também diz que ele era um homem muito formoso, né? Então ela quis se deitar com ele. Então ele toda vez se saía, ela insistia e ele corria dela. Chegou uma certa vez que ela ficou com um pedaço da roupa dele, né, do manto, e disse a ele que José o traiu. Então ele pegou e prendeu José. Então José terminou que passou um bom tempo, né? E revelava o sonho dos seus amigos na prisão. E quando aqueles que estavam presos, né, saíram e numa comemoração disse a Faraó quem podia revelar o sonho dele. Então era o sonho que Deus tinha dado a Faraó, que era basicamente, vamos dizer, ímpio, né? E a José, tudo para abençoar, prosperar José, né? Então, veja como Deus é fiel na vida de cada um, né? De nós, e principalmente aquele que ele escolhe verdadeiramente para fazer a obra, né? Para levar a sua mensagem, a sua palavra, resgatar muitas vidas e abençoar o povo dele. Então, José virou governador do Egito, um dos homens mais ricos da terra, né, naquele período, e ele tinha as pessoas que trabalhavam para ele, né, cooperadores, empregados, servos, né,
E veja como Deus é maravilhoso, né? Fez com que os seus irmãos fossem até ele atrás de alimento, e ele, com os braços abertos, ele deu a alimentação, né? Foi preciso irem 2 a 3 vezes, foi 3 vezes irem para sua casa e voltar ao Egito, né? Primeiro ficou seu irmão, depois ficou o mais novo, depois foram e voltaram com seu pai, sua família e todo mundo junto. Então, tudo estratégia também de José, né? Para se apresentar a eles e depois a seu pai. Então, ele foi quem supriu a necessidade de toda a sua família, né? Foi umas 70 pessoas, pessoal, subiu da terra de Canaã para o Egito, na terra de Gozen, né? Fazia parte ali do Egito. Então, veja, José disse que ia suprir todas as necessidades da sua família. Veja o quanto ele era próspero. Se não tivesse José, todo mundo tinha padecido, tinha morrido, a humanidade, né? Tudo de fome, porque era 7 anos de vaca gorda e depois vinha a devastadora, 7 anos de vaca magra, né? Então, o Senhor foi capacitando José para todo o seu governo, né? Para saber lidar com todas as circunstâncias que seria apresentada a ele. Então, ele pediu para que voltassem, né? Seu pai, sua mãe, os animais, tudo que havia, e foram ricos, né, também, porque José deu muitos bens, animais, prata, ouro, tudo o que eles precisavam. E assim, eu finalizo, né, a história de José, porque veja, alguém que foi afastado, né, de sua família. A gente ama muito aqueles que estão ao nosso redor, mas às vezes o Senhor nos tira, nos arranca daquele lugar para nos conservar a vida, nos conservar no ministério dele, né? E nos fazer prosperar. Mas ele não abençoa só a gente, ele sempre abençoa aquele que tem um coração humilde, né? Aquele coração grande, conforme a vontade do Senhor, e ele não quer tudo para si, até que não faz sentido, nada dessa terra depois, iremos levar, né? E quando formos morar no céu, tudo ficará. Então, a gente tem que ajudar uns aos outros. A bênção que o Senhor manda para você não é só para si próprio. Você tem que dividir com seus irmãos. Tenha sabedoria também para saber dividir isso. Então, até Faraó se alegrou, se maravilhou, né, com a família de José, os seus irmãos, e ele não tinha nem como contender. Ele vai contender se voltar contra a José, o cara que deu a vida a ele, ao Egito inteiro, o cara que prosperou o reino dele. Vejam a importância de um servo, né, do Senhor, de um cristão fiel que não se deixou levar, não desviou o seu coração do propósito que Deus tinha com ele e cumpriu o que em sua vida, o que Deus tinha preparado para ele. E eu creio que ele ficou muito feliz, né? Seu pai ficou maravilhado quando lhe encontrou e choraram um bom tempo, abraçados, né? E o pai dele disse: pronto, agora a minha alma reviveu, eu já posso morrer, porque ele já era idoso, né?
tinha vivido muitos anos, estava se sentindo próspero de vida e ele se sentiu em paz, se sentiu feliz e regozijado. A alma dele reviveu, né? Porque ele se entristeceu muito, ele ficou abalado por muitos anos. Imagina a dor de uma mãe e de um pai de perder um filho. E ele estava carregando essa perca por resto de sua vida. Vamos se dizer, por volta de uns 35 anos, que foi o auge de José, né? Da parte que ele estava vivendo ali no Egito e governando todas as coisas. E quando Deus quer, Ele faz. Os planos dele não podem se acabar, né? Ser destruído. O Senhor se arrebenta tudo, mas o Senhor cumpre o que Ele tem na vida de cada um dos seus servos. Então, muitos de vocês estão passando por perseguições, estão passando por aperto financeiro, alguma dor muito forte, familiar, com parentes. Mas entenda, todas as coisas operam para o bem daqueles que amam a Deus, né? E tudo tem um porquê e um propósito. E lá na frente, todos nós iremos entender. Amém? Espero que tenham gostado. Leia a vida, a história de José por completo e você vai ficar maravilhado, porque é alguém do coração de Deus, né? Um homem justo, íntegro e que permaneceu nos caminhos do Senhor e não se desviou, mesmo vivendo em uma terra totalmente contrário à sua religião, né? E ele não se corrompeu. Amém? Espero que tenham gostado. Envie para o seu próximo. Seja a boca de Deus nessa terra, né? E nessa geração. Faça a diferença você também. E que Deus abençoe a vida de cada um de nós. Tenha um dia maravilhoso na presença do Senhor. Jesus te ama e eu também. E só tenho a agradecer a minha rica oportunidade. Que Deus possa dar visões a cada um de vocês, discernimento e direção, né? Para você viver o seu propósito também. O que Deus te chamou para semear na terra, né? Então, eu agradeço a cada um de vocês. Fiquem na paz do Senhor e até amanhã. Tchau!